Oi, boa tarde. Antes de eu levantar, a gente vai ver um videozinho e eu vou propor que cada um tente mergulhar na história que a gente vai ver. É rapidinho. Pode botar. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Tá ligado? Vê pra mim. Enquanto ele vai vendo ali o controle, esse vídeo, principalmente o finalzinho dele, é o tema do estudo de hoje. Esse tema já estava definido e quando eu vi eu fiquei muito feliz, porque é uma das minhas passagens favoritas. Então a gente vai estudar aqui junto os itens 1 a 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E logo no item 1, ele começa com essa passagem de Pilatos que a gente acabou de ver. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo
senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito, vamos fazer um aparato histórico para a gente entender o contexto dessa passagem. Naquela época, o povo hebreu, que são os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E quando parte do povo judeu quis condenar Jesus, eles tiveram que recorrer às autoridades romanas políticas da época. E uma delas era Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Mas aí a gente se pergunta, por que parte dos judeus, que a gente não pode generalizar, quis condenar Jesus se o povo judeu esperava um Messias? Os profetas já haviam anunciado e eles acreditavam nisso. Por que então eles quiseram condenar Jesus? É porque eles não entenderam o que Jesus veio salvar. Porque o povo judeu foi um povo que sofreu muito durante muitos séculos. E eles esperavam um Messias que fosse o Salvador, que salvasse o povo judeu, que libertasse de toda essa dominação. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias da espada. E se decepcionaram com Jesus. Que imagina só, Jesus nasceu na manjedoura, no meio dos animais, porque não tinha onde nascer. Jesus cresceu na Galileia, que era uma região pobre, e naquela época se tinha o costume de dizer que nada de bom vinha da Galileia, e Jesus veio da Galileia. Ao invés de matar os inimigos, Jesus falava para a gente amar os inimigos. Quando baterem em uma face, para a gente dar a outra. Que Messias é esse que se deixou ser condenado, que se deixou ser chicoteado e humilhado e crucificado entre os ladrões? Eles não entenderam. Porque Jesus veio de fato trazer a salvação, mas não a salvação dos reinos da terra, mas de um outro reino que não é desse mundo. E por tanto amar, ele foi condenado. E aí, vou pegar minha colinha, a gente vai entrar agora no primeiro item do nosso estudo, relativo aos itens 2 e 3 do capítulo 2. Inclusive, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, é legal ler, para deixar mais rico ainda o que a gente vai ver aqui. E ele fala da vida futura o seguinte: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele, Jesus, apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os considerais pueris. E é bem verdade isso. Porque tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, não tem o menor sentido se a gente não entende a vida espiritual. Porque Jesus prometeu consolo aos aflitos, prometeu misericórdia aos misericordiosos, prometeu a terra aos mansos. Mas a gente não vê tantas pessoas que nascem, que crescem e que morrem mergulhadas em sofrimento. A gente não vê pessoas que sofrem, sentem dores a vida toda, sem nenhuma esperança, e que morrem da mesma forma. Será que Jesus mentiu? Claro que não. Jesus não mente, é a gente que não entende. Porque Jesus, quando olha para você e promete essas coisas, ele não está vendo você agora. Ele vê o espírito imortal. Ele não promete para a vida de agora, mas para a eternidade.
Então a gente entende. Quando ele fala que o reino dele não é desse mundo. E é lá que todas essas promessas são cumpridas. Até porque, quando a gente olha todos esses sofrimentos e a gente olha outras pessoas que têm tudo na vida, parece injusto. Eu acho impossível acreditar em um Deus justo, vendo só por aí, só desse ângulo. De que modo ele escolhe quem vai sofrer e quem não vai? Não faz sentido isso. Mas Deus é justo. E a gente entende isso quando a gente olha para a nossa vida futura. A gente tem que ter a fé de que tudo o que acontece com a gente é o certo, é o melhor. Que a gente está resgatando exatamente aquilo que a gente plantou. E a gente vai falar mais disso depois. E a doutrina espírita, ela vem completar esse ensinamento, porque ela fala da reencarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 está escrito que esse ensinamento da vida futura é um dos principais ensinamentos de Jesus, que deve ser o nosso ponto de mira justamente por trazer esse entendimento, essa maior compreensão. E a compreensão traz a aceitação de tudo que acontece. Isso aqui não era não, eu botei errado, tá, gente? Esqueci de tirar. E aí a gente se pergunta, já que é tão bom, é tão útil essa compreensão, por que Jesus já não falou da reencarnação? Ou então, melhor ainda, por que Moisés já não revelou todas essas coisas? E no capítulo 2 tem a resposta. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Imagina só. É como se a gente entregasse a codificação para uma criança ler. Por mais que a codificação tenha coisas maravilhosas, tenha coisas muito boas e úteis, que tudo ali seja verdade, a criança não vai entender. Porque ela não tem capacidade para isso. Ela ainda não atingiu esse grau de compreensão. E aqui foi a mesma coisa. Moisés falou a um povo completamente ignorante, no sentido de conhecimento, de falta de conhecimento. É como se ele estivesse falando para criança. Nós, né, naquela época. Então ele teve que usar as coisas palpáveis para o povo. Primeiro, o ensinamento do Deus único, que já foi um grande passo. Ainda que o Deus do olho por olho e dente por dente. E aí depois, quando nós já estávamos mais amadurecidos, veio Jesus e completou. Ele não destruiu, porque ele fala, não vim destruir a lei. Ele completou o que Moisés havia dito. Jesus trouxe a noção de fraternidade, do amor infinito entre as pessoas. E só isso já foi uma baita de uma revolução. Imagina você chegar para um cidadão romano, senhor de escravos, e falar que ele tem que amar o escravo dele. Que ele tem que ser amigo dos servos. As pessoas acharam isso um absurdo, um cúmulo. Não fazia sentido isso para eles. Por isso, cada coisa tem o seu tempo. Luz demais cega. E Jesus não pôde falar da reencarnação. Mas ele também não deixou um vazio. Ele disse o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E é exatamente isso que a gente falou. Não pode receber porque não o vê nem o conhece. Porque a gente, naquela época, não tinha capacidade de entender ainda. E esse Consolador é a doutrina espírita. Porque realmente consola muito você saber que a morte não existe e que se você hoje sofre, é porque você mesmo plantou. Deus não o castiga. E aí está escrito lá no capítulo 2, todas essas citações são do capítulo 2. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. E essas fotos são simbólicas, mostrando para a gente que não existe espiritismo sem Jesus. E mais ainda, que a doutrina não é de Kardec. Eu sei que é moda, mas é um erro a gente falar que é kardecista. Nós somos espíritas cristãos. Kardec foi instrumento. Assim como tantos outros, como Chico Xavier, como Divaldo, como Ivone Pereira e tantos outros anônimos que a gente não conhece. Eles são instrumentos, grandes instrumentos que a gente deve seguir o exemplo, mas instrumentos. Nosso guia e modelo é Jesus. E sem ele não existiria o espiritismo. Não existe diferença entre evangelho e doutrina espírita. É tudo um pacote só. E o próximo item é bem rapidinho, só para a gente não dizer que não falou. É bem curtinho mesmo, item 4. Ele explica por que desse título de rei. Por que a gente chama Jesus de rei? E aí está escrito o seguinte: o rei é aquele que tem alguma ascendência sobre as outras pessoas. Só que a ascendência de Jesus não é exatamente o reinado que a gente está acostumado aqui na Terra. A realeza dele é a realeza moral, porque ele ascende moralmente sobre a gente. Então, por isso esse título de rei. E agora a gente vai para o penúltimo item. É o que eu mais gosto. O ponto de vista. Opa. Ele fala nesse item uma coisa que a gente não para pensar, mas que é muita verdade. Esse conhecimento da vida futura, essa compreensão da vida espiritual, ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a nossa vida. Porque a gente começa a adquirir entendimento. Porque quando a gente foca os nossos pensamentos na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a gente começa a enxergar tudo que acontece à nossa volta, todas as coisas da Terra, como passageiras, que é o que elas são. O que são 70, 80, 90 anos diante da eternidade? Não é nada. É claro que todas as nossas experiências aqui são muito importantes a título de aprendizado, porque a Terra é a nossa atual escola. Mas a gente tem que ter o cuidado para não se construir só em cima das coisas que vão ficar aqui. Porque a gente tem essa mania. A gente se esforça tanto para se construir em blocos de areia que qualquer vento derruba. Quando, na verdade, a gente tem que se esforçar para se construir sobre rochas que nada destrói. A gente ainda perde tanto tempo com essas coisas que vão acabar. Como a gente gasta tempo. Como é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil.
como é difícil a gente usar todo esse tempo visando a vida espiritual. Quando a gente olha para o infinito, as maiores dores aqui da Terra não é nada. E aí tem, não sei se todo mundo aqui conhece o Haroldo Dutra Dias, é um estudioso, palestrante da doutrina. Ele fala a seguinte frase: o melhor é o que está acontecendo agora, ainda que não seja agradável. Porque, de fato, ninguém gosta de sofrer. Mas é importante, é preciso, é necessário. E quando a gente duvida das dificuldades que a gente passa, a gente está duvidando de Deus. Porque não adianta a gente estudar, a gente falar sobre a reencarnação, falar sobre os resgates dos nossos erros. Não adianta só falar. É preciso ter fé. E a gente começa a aceitar melhor também. Imagina você que está aqui triste porque perdeu uma pessoa que você ama. A partir de agora, você vai pensar diferente, porque esse pensamento é muito errado. Porque você não perdeu. Porque ninguém morre. A morte não existe. E quando você chegar nesse reino de Jesus e reencontrar as pessoas amadas, você vai ver que essa separação não só foi pouca, como foi muito importante. O amor, ele pede o infinito. Mas a gente alimenta a mágoa, alimenta sofrimento. Não é fácil, mas a gente tem que ter mais fé. E você que é doente, que está triste por isso, também não precisa ficar mais triste, porque você está errado. Porque você não é doente. Você está doente agora, mas isso vai passar. Porque tudo que é relativo ao corpo passa. O corpo acaba. E tudo o que é relativo ao espírito, tudo que a gente adquiriu de moral, de virtude, isso fica para sempre. E quando você chegar no reino de Jesus, você vai agradecer a todas essas dificuldades e todas essas doenças e vai ver que foi importante. Deus é Pai e Pai educa. Imagina que você está fazendo um almoço para o seu filho e ele, criança, chega para você e fala: olha só, mãe, pai, eu não gosto de salada, eu odeio espinafre, chega. Eu amo chocolate, a partir de hoje eu vou só comer chocolate, porque é isso que me faz bem. Eu fico enjoada com salada. E você, como mãe, como pai, o que vai fazer? Não deixar, lógico. Nunca mais vai comprar chocolate. E é mais ou menos assim. Uma comparação meio doida, mas é mais ou menos assim que funciona. Nós somos a criança. E nós queremos sempre o mais fácil. Porque a gente não enxerga lá para frente. Mas Deus, que é pai, que é mãe, ele enxerga, ele sabe tudo. Ele sabe que o chocolate a longo prazo pode até ser gostoso agora, mas a longo prazo vai ser muito prejudicial. Enquanto que o espinafre, por mais que não seja tão gostoso, eu gosto, tá? Foi só um exemplo. Adoro espinafre. Mas por mais que não seja tão gostoso, no futuro é o que vai fazer bem. A gente só quer saber de pedir as coisas que agora nos satisfazem. Porque a gente enxerga assim. A gente não enxerga a vida como Deus enxerga. Por isso que muitos de nós ainda têm a sensação de que Deus pune, mas Deus não pune, Deus educa. É que nós somos crianças. E agora, a gente vai fazer um testinho
de 5 perguntas que a gente vai responder mentalmente. Você tem medo de morrer? Você se preocupa mais em ter bens materiais do que ter virtudes morais? Você se preocupa mais em deixar uma herança material a seus filhos do que uma herança espiritual? Você ensina mais sobre as coisas do mundo do que sobre as coisas de Deus aos seus filhos? Você dedica mais tempo ao corpo do que ao espírito? Se as nossas respostas foram sim, é porque a gente só lê o Evangelho. Mas o Evangelho não é só para ler, é para viver. E a gente não vive. A maior prova é quem respondeu sim a alguma dessas perguntas. A gente não vive o Evangelho. E o dia que a gente realmente começar a viver o Evangelho, a gente vai ter uma paz e uma fé indestrutíveis. Quem aqui já leu os romances do Emmanuel vai poder lembrar. Quem não leu, leia. Não vou contar para as pessoas poderem ler de curiosidade. Quem já leu os romances do Emmanuel? Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Vai poder lembrar dos personagens, dos cristãos. Eles tinham uma fé. Eles podiam não ter mais nada. Comida, casa, dinheiro, roupa. Eles podiam não ter nada. Mas eles tinham fé. Eles podiam ser presos em calabouços escuros e úmidos. Podiam ser atacados aos leões, atados a fogueiras, apedrejados. Que nada abalava a fé que eles tinham. E por quê? Porque eles conheciam o infinito. E quem conhece o infinito não tem medo das coisas do mundo. Não liga para as coisas do mundo. Porque sabe que muito além da terra existe um reino de infinito amor e Jesus de braços abertos. Então nada disso abalava a fé deles. E quando nós respondermos sim a todas as perguntas, quando nós formos verdadeiros cristãos, nós vamos ser iguais a eles. Vamos ter a fé inabalável. E uma pergunta reflexiva. Suas aspirações vão com seu espírito ao desencarnar ou vão morrer aqui na terra com seu corpo? Quantos de nós não se desesperam ao desencarnar? Porque depositam todas as suas esperanças e todas as suas forças em coisas que vão ficar aqui. Então, quando chega do outro lado, vê que não tem nada, que vai ter que começar do zero, perde a perspectiva, perde o chão, porque se dedicou o tempo inteiro às coisas que não iriam com ele lá. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A gente tem que se esforçar, como a gente já falou, para construir as coisas que vão junto com a gente, para quando a gente desencarnar, só dar continuidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio capítulo 2, tudo é do capítulo 2, está escrito que nós somos como crianças que não enxergam além de seus brinquedos. Eu acho essa frase forte. É forte, né? Crianças que não enxergam além de seus brinquedos. E ele fala o seguinte: aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É verdade. A gente enxerga só o aqui e agora. Mas quando a gente alcançar essa fé, o pleno entendimento do infinito e da vida espiritual,
a gente vai enxergar de cima e vai ver que tudo isso daqui não é nada. Depende do nosso ponto de vista. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Daí segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. A verdade é que nós vivemos mergulhados na ilusão material. Mas Jesus o tempo inteiro nos chama a levantar e a caminhar sobre as águas do mundo. A questão é, teremos fé suficiente para não afundar? Jesus não condena os bens materiais. Porque quando a gente fala essas coisas, dá vontade de largar tudo e sair com roupa rasgada pela rua. Mas não é bem assim, não. Jesus não condena isso. Ele condena o abuso disso. Se existem pessoas ricas e pessoas pobres, é porque tem que existir. Senão não ia existir. Elas existem para que as pessoas ricas possam aprender a dividir, aprender a olhar para o outro. E as pessoas pobres existem para que aprendam o valor da humildade, de se deixar ser ajudado. Assim também como as pessoas saudáveis e as pessoas que estão nos hospitais, que estão doentes. Os saudáveis são saudáveis para aprender a cuidar, a ajudar a quem está doente. E quem está doente só está doente, além dos resgates, para aprender também a virtude da humildade e se deixar ser ajudado. É por isso que existem as diferenças. Se em uma vida nós viemos ricos, na outra nós vamos vir pobres. Se viemos saudáveis, na outra vamos vir doentes. As diferenças existem para que a gente possa botar o nosso esforço em prática para ser igual, através da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. E é nesse movimento bonito de troca que a gente aprende o real significado do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque nós já tivemos ali, ou ainda vamos estar. E agora, é o último item. Eu vou ler para vocês. É rapidinho, é um depoimento muito legal, que está no item 8. É o depoimento de um espírito que foi rainha na França. É muito legal. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes,
mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. O valor das dificuldades, que ela está falando. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França. Muito emocionante esse depoimento. Principalmente a parte que ela fala: o que levei daqui? Absolutamente nada. E muito acima de mim estavam aqueles que eu julguei que não eram nada. Então, antes de passar o último vídeo, depois de tudo isso que a gente falou aqui, eu não desejo a nós dias com menos luta, mas com mais força para lutar. Dias não com menos dificuldades, mas com mais compreensão dessas dificuldades. Eu desejo a todos nós uma vida com Jesus. E para terminar, bota aí o outro vídeo, Cláudio. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé.
Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.